Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, começamos na quarta-feira nossa quaresma, itinerário de preparação para a Páscoa. Nunca é demais, na primeira semana da quaresma, recordar que nós somos chamados, nesse tempo, a percorrer um caminho. Quando a gente começa as leituras nos dias de quaresma, nós vemos que logo nesses primeiros dias se insiste em dizer: Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. E a gente sabe que ele vai para Jerusalém não apenas como mais um lugar onde anunciar sua palavra, mas um lugar onde ele vai consumar a nossa obra de redenção, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Esses anúncios da morte do Senhor vão se tornar frequentes a partir agora desse instante litúrgico que nós estamos vivendo. Somos chamados a percorrer um caminho, mas ainda somos chamados a percorrer um caminho de assimilação daquela realidade que Deus desejou e já começou a fazer em nós no nosso batismo. A maioria de nós é batizada quando ainda é pequeninho. Os nossos pais, crendo que vão dar um bom testemunho de fé e nos educar a viver como filhos e filhas de Deus, com o auxílio dos compadres e comadres, os padrinhos, que também assumem esta missão de ser um exemplo de fé católica bem vivida. É a garganta que às vezes coisa. Então, os nossos pais e nossos padrinhos, quando somos pequenos, assumem esta missão com a convicta esperança de que a convivência com eles vai nos fazer aprender a viver como filhos de Deus, aprender a viver como verdadeiros católicos. Isso é o que se espera. Isso é o que se espera. Infelizmente, na maioria dos casos, a gente vê a falta de compromisso, seja de pai e de mãe, seja de padrinho e de madrinha. E muitas vezes, já depois de muitos anos, é que a pessoa, de repente, se toca do que é ser igreja, o que é que o batismo fez na sua própria vida e que compromissos pessoais e comunitários isto implica. A primeira e a segunda leitura de hoje falam do batismo de uma forma simbólica. Por exemplo, o livro do Gênesis, falando sobre o dilúvio, lembra que passando pelas águas do dilúvio, e ele dá uma nova chance para uma nova humanidade viver de um modo novo. Não como o modo que a humanidade viveu a tal ponto que a consequência foi justamente sua própria destruição. O pecado leva à morte, o pecado leva à destruição. O mal elimina com o próprio malvado, se vocês não sabem. O bem difunde-se por si mesmo, já diziam os antigos. E a gente poderia dizer também que o mal por si só causa a sua própria destruição. É isso que a gente é chamado e advertido com a passagem do dilúvio no livro do Gênesis. Da mesma forma também, a carta de São Pedro, lembrando também esta arca que passando pelas águas salvou o mínimo de humanidade, a quem Deus tinha dado uma grande chance de existência, faz referência ao nosso batismo. Veja bem, na arca, poucas pessoas foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é
a vossa salvação. Eu não sei se vocês já perceberam no dia que foram algum batizado, que a oração de bênção sobre as águas batismais, recordando tantas vezes na história da salvação que Deus se serviu da água para nos transmitir algo de si, recorda também o dilúvio. Pelas águas do dilúvio puseste fim aos vícios e houve um novo começo para a humanidade. Pelas águas do batismo existe o fim do pecado original, quando é o caso da criança, e também dos pecados pessoais, quando é de uma pessoa já crescida que tem consciência que cometeu erros, que cometeu pecados. É um novo começo. Porém, o dia a dia, com tantas outras coisas que a gente mal e mal recorda de Deus, talvez um dia por semana e olhe lá, não é à toa que 68% da população de Laranjeiras se declara católica, só vem à missa 8%. Tem coisa errada nisso aí. A maior miséria que podemos dizer do nosso tempo é que os cristãos, a quem foi dada uma grande chance pela graça de Deus, acabam imitando os pagãos no seu modo de viver. Imitam. E sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma culpa na consciência. E caso se encontre com alguém que queira levar mais a sério o seu batismo, enche de piada, de mal interpretação, de malícia. É como se muitas pessoas tivessem se entregado ao mal, igual alguns loucos no passado fizeram. Não tem jeito mesmo, a humanidade é irremediavelmente pecadora, muita gente diz isso. Sabe quem disse isso? Um cara chamado Martim Lutero. Já ouviram falar dele? Pois é, Lutero pregou que a humanidade seria irremediavelmente pecadora e que não tinha solução. Não é à toa que ele negou a possibilidade de um ser humano se tornar santo. Não é à toa que os protestantes, em sua maioria, rejeitam a santidade, com a desculpa ciumenta de que estariam os santos tomando o lugar de Deus, quando eles não se tocam, que os santos são justamente aqueles que, crendo em Deus e na graça recebida dele, começaram a agir a partir da consciência desta graça recebida. Se o batismo me tornou filho de Deus, eu tenho que começar a agir como filho de Deus, por mais que eu ainda não seja a pessoa mais perfeita, mas eu tenho que começar. Tem que começar. E começar a agir como filho de Deus, a gente faz um bom exame de consciência e percebe um monte de coisa que precisa mudar. Precisa mudar de rumo. Na mentalidade dos hebreus antigos, no hebraico bíblico, aquilo que a gente chama de conversão, não é somente mudar uma ideia, é mudar um rumo, é mudar uma direção de um caminho que estava sendo percorrido. Isso é conversão. A gente tem que perceber, olhando a própria consciência, que aquilo que temos feito até o dia de hoje, se não nos tem conduzido a uma perfeição no amor a Deus e ao próximo, precisa ser extirpado da nossa vida. Em Cristo Jesus a gente tem o critério para tomar um novo rumo, até porque Ele próprio disse de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cantamos ainda há pouco no nosso salmo responsorial: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Muita gente está esquecendo a verdade, só quer saber do amor, e um amor mal interpretado como um mero sentimento, como um mero afeto. Deus é amor e verdade. Não tem como a gente fazer de conta que está tudo bem quando a gente está vivendo feito pagão. Não tem que salvar uma aparência cristã, uma aparência católica, quando a gente ainda não levou a sério a própria conversão, quando a gente ainda não levou a sério aquilo que a graça fez em nós, ou começou a fazer em nós desde o dia do nosso batismo. Não se pode viver um relacionamento com Deus fora da verdade. E quando se trata da verdade, é aquela verdade que Deus é, que revela a nós e que ilumina também a nossa existência. Porque alguns também interpretam a verdade de uma forma subjetiva. Por exemplo, eu sou assim. Já ouviram alguém falar alguma coisa parecida?
Eu sou assim. Me aceitem como eu sou, porque eu sou assim. Já ouviram isso em algum lugar? Quando a pessoa encasqueta isso como filosofia de vida, está tudo lascado. Verdade. Está tudo perdido. Porque a pessoa bloqueou completamente qualquer possibilidade de uma conversão. Qualquer possibilidade de se tornar melhor. É ridículo quando uma pessoa arrogante diz, eu sou assim. É triste quando uma pessoa que é um porre diz, eu sou assim. Como dizer, eu sou assim, vocês têm que me aturar. É ridículo quando uma pessoa que vive escrava dos seus prazeres, com orgulho até, todo vestido colorido, ainda diz assim, eu sou assim. E ainda dizem, e Deus me aceita como eu sou. Meus filhos, essa frase não é verdadeira. Se Deus nos aceitasse como nós somos, Ele nunca nos chamaria à conversão. Nunca. E qual foi o primeiro anúncio que Jesus fez? Está aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que Jesus veio nos dar. Ele nos revela quem é Deus. Ele nos revela como Deus preparou o melhor para aqueles que Ele deseja para si, como um pai deseja para si os filhos. Convertei-vos, crede no Evangelho, acredite na proposta de Jesus. Procure compreender, é por isso que nesse tempo de Quaresma, um contato maior com a palavra de Deus vai nos ajudar bastante a compreender os planos de Deus para nós individualmente e comunitariamente. E uma vez que entremos na compreensão desses planos de Deus para nós, nós temos que nos encarar no espelho e dizer, poxa, eu ainda não sou isso. Eu ainda não faço tal coisa. Eu ainda não tenho coragem de agir desse jeito. Se você perceber que diante dos planos de Deus você ainda está longe, e é bom que perceba, é por aí que você deve, então, começar um caminho diferente. É aí que você deve, então, lembrar que a graça dada no batismo é justamente a ajuda do céu para que você dê conta do recado, como se diria no popular. Convertei-vos, crede no Evangelho, porque nós não fomos batizados à toa. Talvez pai ou mãe ou padrinho e madrinha naquela ocasião estava apenas cumprindo o rito social. Tem muita gente que só traz para batizar porque é um rito social. Ah, todo mundo faz, bora lá fazer também. Ou procura o batismo como se fosse a superstição. O menino é danado, vamos batizar para ver se aquieta. Acho engraçado, como às vezes eu vejo umas crianças que são muito elétricas, aí os pais chegam, padre, dê uma bênção, porque esse menino é danado demais. Eu só fico assim, Deus lhe conserve e lhe faça crescer, porque é normal, criança é criança, é menino sendo menino. Claro, você vai educar, você vai ensinar, você vai aconselhar, você vai dar o exemplo. Não venha ver o menino dizendo palavrão. Eu não sei onde é que esse menino aprende essas coisas. Aí eu olho para a cara do pai e da mãe, não sabe, né? A graça do batismo nos liberta do pecado e do mal, nos torna filhos de Deus, nos torna herdeiros do céu. É tudo isso que a graça faz em nós. Se as nossas atitudes nos levam por um caminho diferente do que faria um filho de Deus, diferente do que faria alguém que está livre do mal e do pecado, se a nossa vida leva para um lugar diferente daquele céu que é a morada de Deus que Ele preparou para nós, então é tempo de criar vergonha na cara, de um bom arrependimento, de um bom caminho de retorno. Mude a direção de sua vida. Convertei-vos, crede no Evangelho. Nos outros anos, no primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho nos relata as tentações de Jesus.
Este ano, o ano B, como a gente dá preferência à leitura do Evangelho de São Marcos, inclusive nós lemos um trecho dele hoje, ele não entra naqueles outros pormenores das tentações de Jesus, como entra o Evangelho de Mateus e de São Lucas, por exemplo. Só diz assim: Jesus ficou 40 dias no deserto e ali foi tentado por Satanás. Depois ele voltou, não cedeu à tentação. Todos somos expostos às tentações das benesses materiais. Todos somos expostos à tentação de uma religião de magia muito fácil, muito do tipo que Deus resolve tudo, do pare de sofrer e coisas do gênero. Todos somos tentados, uma vez que podemos, digamos assim, fazer de conta que Deus não existe, a ceder ao nosso afeto e a nossa obediência a outros falsos deuses, a outros ídolos, desde que nos traga algum tipo de vantagem neste mundo. Todos somos expostos a esse tipo de tentação. À medida que nos deparamos com os planos de Deus e nos deparamos o que o nosso coração tem desejado ao longo desses anos todos e notarmos a diferença, é hora de tomar a decisão. Nosso Senhor não é Deus para resolver os nossos problemas materiais. Para isso Ele nos deu inteligência e vontade para tomar as decisões, para desejar entre os bens o que for o melhor. Isso é uma verdadeira liberdade. Nosso Senhor não veio fazer uma religião milagreira, fácil, mágica, como muita gente possa desejar. Ele veio fazer uma religião de aliança, de compromisso. Ele se compromete com nós ao ponto de descer entre nós, sofrer entre nós e morrer entre nós e ressuscitar entre nós. Tudo isso nós vamos celebrar na Páscoa, e para que a gente esteja bem preparado, são esses 40 dias que estamos começando a viver desde a última quarta-feira. Nosso Senhor certamente é aquele que é verdade, que é amor, que não faz como os ídolos que escravizam. Ídolo, minha gente, que tem muito protestante imbecil que fica dizendo: Igreja Católica tem imagens, são idólatras. Vai estudar, meu filho, pelo amor de Deus. Quando a gente lê o capítulo 20 do livro do Êxodo, o capítulo 5 do livro do Deuteronômio, a gente vê que Deus está proibindo ídolos, fazer imagens de ídolos, ou seja, ter diante de si qualquer coisa, pessoa ou ideia que eu ponha no lugar de Deus, a quem eu me dedique a minha vida inteira com o coração indiviso. Isso é idolatria. Tem muita gente usando o nome de Jesus, mas idolatrando o dinheiro, por exemplo. Muita gente usando o nome de Jesus, mas idolatrando a fama, o aplauso, a si próprio se olhando no espelho. Nosso Senhor, então, é verdade e amor. E nós devemos nos deixar iluminar pela verdade, porque a verdade de Deus ilumina a verdade sobre nós. Diante da verdade de Deus, talvez a verdade sobre nós é que nós somos miseravelmente pecadores. Nós somos extremamente defeituosos diante de Deus, que é verdade e perfeição. Nós somos extremamente egoístas quando nos deparamos com Deus, que é puro amor. Nós temos a tendência de sempre puxar a lei para o favorecimento pessoal e não para promover o bem comum. Nos deparamos e nos damos conta disso diante de Deus, que é justiça. Deixe-se iluminar pelo Senhor. Comparecer você e a humanidade vivida por Deus. Perceba a diferença, mas não fique naquela lenga-lenga satânica. Eu sou assim, me aceitem como eu sou. Tenha coragem de bater no peito e procurar uma confissão de dizer: eu tenho feito assim, eu tenho agido assim, eu tenho estado assim, mas eu desejo o que é de Deus para mim, eu desejo melhorar, eu desejo me libertar disso, porque isso não é verdadeira liberdade, isso é prisão. Que este apelo de conversão cale fundo a nossa consciência e que nos estimule a tomar aquelas decisões únicas, necessárias, para que a graça recebida no batismo
comece a surtir os efeitos, uma vez que nós começamos a colaborar de forma consciente com ela. Deus, por nós, já fez o que precisava ser feito. Falta agora a nossa parte na aliança, que Ele nos socorra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.